está escrito: Paulo viaja para Roma, viaja como um prisioneiro para Roma. Tem algumas coisas curiosas aqui que me chamam a atenção no texto. A primeira delas é que Paulo, naquele navio, não era uma voz de comando, pelo contrário, era uma voz que não devia nem sequer ser mencionada, porque ele era um prisioneiro. Segunda coisa, quem escreve Atos dos Apóstolos é o evangelista Lucas. E quando Lucas escreve, ele coloca detalhes que são impressionantes para a nossa vida. Parece que ele estava lá também. Parece que ele estava lá também. A impressão que se tem é que ele estava lá. Se nós fôssemos hoje colocar um texto, aqui um cabeçalho, como é que a gente poderia colocar? Talvez eu colocasse Clube dos Sobreviventes. Naquela embarcação eu colocaria isso. Depois, olha, vamos rebatizar Clube dos Sobreviventes. 276 pessoas que entraram com rumo, chegaram no rumo com grande prejuízo. E nisso eu quero aqui fazer algumas considerações que ontem a Márcia citou. Eu acho importante a gente reforçar, porque isso nos diz respeito. Por que Paulo era prisioneiro? Paulo era prisioneiro por causa de uma distorção de um pensamento entre os fariseus e os saduceus. Os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não. Então eles entraram em briga. Eles disseram: Roma, esse homem está transgredindo a lei, ele está ensinando coisas que nós não acreditamos, e queriam que ele fosse morto. Mas como Paulo apelou como cidadão romano, então disseram: não vamos ficar com essa dinamite na nossa mão, manda esse cara para Roma para eles resolverem esse problema lá. E aqui cabe uma aplicação às nossas vidas, meus irmãos. A primeira delas é que o Senhor Deus tem nos falado que Ele vai estar nos momentos bons e nos momentos ruins conosco. Segunda aplicação que eu quero chamar a sua atenção é que, como Adalto falou agora há pouco, nós precisamos pedir ao Senhor discernimento do que chega até os nossos ouvidos, especialmente em dias como esses dias que nós estamos vivendo. Nunca carecemos tanto de bons conselheiros. Salomão disse: na multidão dos conselhos há sabedoria. Na multidão dos conselhos há sabedoria. Se você toma conselho numa hora de aflição com uma pessoa errada, no lugar dela te promover ou ela te colocar em uma situação de folga, de desaperto, ela vai colocar você num beco sem saída. Se aqueles homens, se o comandante daquele navio tivesse ouvido Paulo, um prisioneiro, alguém sem importância, mas que servia a Deus de coração, quando ele disse: eu sinto que nós vamos ter prejuízo, não é a hora da gente sair do cais. Sabe por quê, irmãos? Tem hora que é para você ficar calado, tem hora que é para você permanecer. E esse capítulo 27 é um capítulo que nós poderíamos também dizer que a palavra fé nos salta todo o tempo. Mas a fé, ela nunca poderá ser irresponsável. A fé não terá o seu brilho se ela for insensata. Toda fé precisa ser sensata. Não está ventando. Você pode olhar, olhem, irmãos, o texto que diz assim: soprava uma brisa suave. E eles acharam que ia dar tudo bem. Os marinheiros disseram: não, vamos embora, toca o barco, ergam as velas. Tem horas que as velas precisam ser baixadas. É hora para nós permanecermos, não irmos. Como é que nós vamos saber disso? Na multidão dos conselhos há sabedoria. Então tenha cuidado com o conselho de Roboão. Exatamente, porque senão vai dar ruim. Maus conselheiros vão levar você para o buraco, ou vão levar você para a forca, ou vão levar você para um naufrágio. A voz de Deus era manifesta dentro daquela embarcação.
é hora de ficar, de permanecer. Mas a gana, porque era gana. Não, a gente está cheio de especiarias aqui. Nós temos prisioneiros. Os prisioneiros não eram levados de graça. Grana. Era uma carga, né? Era uma carga, mesmo que sem nenhum valor, porque no máximo um homem que tinha algum valor na condição de prisioneiro era o valor de um escravo. Bom, vamos poupar a vida dele, vamos vender esse cara como escravo. Era o valor máximo. Mas aqui eles não dão ouvido à voz de Deus na representação de Paulo e se dão mal. Eu quero fazer aqui uma consideração. Deus tem falado com você muitas vezes, como tem falado comigo. Não tenho nenhuma vergonha em dizer quantas vezes eu quebrei o meu nariz, bati com a cara no chão, por ter me feito de surdo com aquilo que o Espírito Santo estava me dizendo. Todas as vezes que eu agi, não dando ouvido à voz do Espírito Santo, eu me dei muito mal. Quer andar bem? Ouça mais o Espírito do Senhor. Tem hora para tudo. Tem hora para ir e tem hora para permanecer. A hora dessa embarcação era a hora de obedecer e permanecer. Você vê uma coisa, Luiz e Adalto, quando Jesus foi tentado por Satanás, na última tentação, Satanás leva, na segunda tentação, quando Satanás diz: por que você não transforma essas pedras em pães? O Senhor diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Nesses dias, irmãos, que nós estamos vivendo tempos de adversidade, nós não podemos tentar o nosso Deus. Não, porque Deus vai me guardar, eu não preciso lavar a mão, eu não preciso usar álcool em gel, eu não preciso usar uma máscara. Não, eu vou trabalhar. Não tente o Senhor. Se homens estão nos dando uma orientação, você precisa trabalhar, trabalhe, mas seja sensato. Porque mesmo que nós não concordemos com os nossos governantes, você pensa que foi você que botou ele lá? Foi não, foi Deus. Deus usou você. Romanos diz que todo homem esteja sujeito à autoridade, porque não há nenhuma autoridade que não tenha sido estabelecida por Deus. E quem desobedece a uma autoridade, seja ela da saúde ou do governo, está desobedecendo a quem? Ao próprio Deus. Ele é quem estabelece reis e remove reis. Exatamente. O Senhor estabelece reis e remove reis. Então talvez hoje seja o melhor dia para nós sairmos do nosso cais, mas vamos observar mais os sinais. Mas esse vento pode mudar? Pode, porque ventos mudam. E ventos mudam, Luiz, a nosso favor ou contra nós. Quando nós somos movidos pelo vento do Espírito, a embarcação que é a nossa vida é levada, sabe até onde? Até um lugar que a palavra de Deus acabou de dizer, um porto chamado Porto Seguro. Coincidentemente, eu moro numa rua que tem esse nome, Porto Seguro. De fato, aquele lugar tem sido um lugar prazível para mim e para minha família, um lugar onde nós encontramos paz e descansamos, numa rua que eu acredito que não é por acaso, tem esse nome, Porto Seguro. Mas aqui tem uma coisa, no versículo 12, eu vou ler para vocês, só para a gente relembrar o que está sendo dito, e diz assim: e como aquele porto não era cômodo para invernar, ou seja, para passar o inverno, os maiores deles foram, a maior opinião da maioria foi de parecer que se partisse dali para ver, ou seja, vamos arriscar, se podiam chegar a Fênix, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e fazer o quê? Invernar ali. Não, vamos que dá. Para com esse negócio. Tem hora que não dá. Faça conta. Você ouviu uma palavra, encheu você de fé? Fé e razão andam juntos, sim. A nossa fé é racional. É tanto que o apóstolo Paulo diz que o meu culto, o seu culto, deve ser racional. Eu devo tocar em Deus pela fé através da minha razão.
A minha razão me faz entender que o Deus a quem eu sirvo é um Deus inteligente. Então o meu culto não pode ser simplesmente uma expressão de emoções desconexas sem nenhum sentido. De igual maneira, esses dias nós falamos aqui que precisamos prestar atenção nos sinais, porque o Deus que nos ama e nos protege, Ele tem um propósito para mim, tem um propósito para você, para cada um de nós aqui. Qual era o propósito de Deus na vida de Paulo? Que Paulo chegasse em Roma e fizesse o que ele fez lá. Havia uma expectativa também dos irmãos que estavam em Roma, mesmo sabendo que Paulo estava no fim da linha, havia uma expectativa dos irmãos em Roma receberem o santo apóstolo. Então Deus não vai permitir que o navio da sua vida naufrague enquanto você não chegar num porto seguro. Você está passando dificuldade? Seus negócios estão indo de mal a pior? Foi Deus que colocou você lá? Então tenha paz. Aqui tem um texto que eu quero ler com você. Eu acho que isso é muito importante, porque quem nessa vida não tomou uma decisão errada? Eu já errei muito, todos nós erramos. Infelizmente. Mas o que acontece quando erramos? A gente vai parar, eu não quero tentar mais? Os fracassados falam assim, eu não vou tentar. Mas quando nós damos ouvido à verdade, tem uma coisa muito curiosa aqui no versículo 21, que depois que eles começam a ter prejuízo nessa viagem, o apóstolo Paulo, ele pega como um pai e fala com o filho, eu não te falei que ia dar tudo errado? Ele pega e fala com a tripulação. Vocês deveriam ter me ouvido. Vocês deveriam ter me ouvido. Assim Deus está falando com você. Não é isso, Luiz? Exorta. Os tripulantes, né? Por causa daquela situação ali, que ele não foi ouvido. Mas a gente pode ver que desde o versículo 3, quando a gente constata que Paulo era tratado com humanidade, né, pelo centurião. Centurião. Né? O centurião já tinha sido impactado ali pela presença do Espírito Santo na Sobre vida de Paulo. Exatamente. Então já havia uma impressão diferente ali sobre aquele prisioneiro, um tratamento diferente. Não, esse cara aqui é diferente. E ele foi manifestando isso à medida no proceder da viagem, né? E de que ele era diferente. Quando todo mundo estava desesperado, ele animou, ele foi que deu a palavra de ânimo ali. Como a gente pode ver no versículo 22, né? Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Pois é. Então, Paulo tem equilíbrio. O Espírito Santo deu a Paulo equilíbrio nesse momento para que ele acalmasse a tripulação. Ele de um prisioneiro, o que valia menos ali no barco, né? Diante das graduações ali de soldado e tal, ele era prisioneiro e ele teve o equilíbrio que o Espírito deu para admoestar, acalmar todos ali naquela tempestade, né? Naquele turbilhão, naquela confusão que eles estavam vivendo. Então, nesses dias que estamos passando, já trazendo para a nossa realidade, a gente precisa estar na presença de Deus, justamente para quando a gente está diante de pessoas que estão desesperadas, a gente ter também uma palavra de ânimo para dar, de conforto, de consolo e trazer vida para aquela pessoa. Eu entendo que essa mensagem traz isso também para a gente. E uma coisa curiosa, não sei se vocês observaram, eu estou lendo aqui duas coisas. A primeira está no versículo 22. No versículo 22, ele diz assim: tenham bom ânimo. Ele fala para os seus colegas de viagem: tenham bom ânimo, porque aqui nessa embarcação ninguém se perderá, só o navio. Mas tem gente hoje, Adalto, que está perdendo a vida porque está perdendo o navio. Exatamente isso. Entendeu? O que é? Sendo mais importante as coisas estão sendo mais importantes que as pessoas. Justamente. Essa geração está sim mais preocupada em ter ao bem material do que em ser. Agora é muito curioso, sabe o que? Deus permitiu que o santo apóstolo entrasse numa tempestade.
Ele não escolheu entrar na tempestade. Isso significa que nem toda tempestade que chega na nossa vida foi resultado da nossa escolha. Porque, às vezes, de maneira errônea, nós dizemos assim: o fulano está entrando nessa situação porque escolheu errado. Nem sempre. Nem sempre. O coronavírus veio sobre o mundo inteiro. Veio sobre o mundo inteiro. Não é culpa do chinês. E né? não foi resultado de uma escolha, né? Agora, tem uma coisa aqui que eu queria chamar a sua atenção. Versículo 24, quando o apóstolo Paulo diz que o anjo apareceu para ele na embarcação, só ele viu o anjo, que Deus nos trata de maneira pessoal e direta. Olha o que o anjo fala para ele, aqui no versículo 24. Paulo, não temas. Quem era Paulo? Paulo era um homem de fé. Paulo era um homem de fé. É tanto que sua célebre frase no corredor da morte é: acabei a carreira e guardei a fé. Então, quem era o apóstolo Paulo? Era um homem de fé. Você é uma pessoa de fé? Muito bem, continue crescendo em fé. Mas saiba sempre que quando o barco da nossa vida for movido pelas ondas agitadas da vida, nós podemos correr o mesmo risco que Paulo correu. Porque quando o anjo diz assim: não temas, ele está dizendo aqui, em outras palavras, que o homem de fé teve medo. Então você é uma pessoa de fé, não tenha vergonha em ter medo. O medo faz parte da experiência cristã. Agora, quando nós vamos nos aproximando do Senhor, depois, qual é a mensagem de Paulo? Luiz falou aqui, trouxe uma mensagem de consolo, de conforto, de fé, esperança, de equilíbrio. Por quê? Porque ele acolheu a palavra do Senhor. Quem acolhe a palavra do Senhor cresce em fé. Quem acolhe a palavra do Senhor se dá bem, num tempo de esperteza. Esperto não, sábio é aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda e a obedece. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então esse homem é sábio, essa mulher é sábia. Só um parênteses aí, pastor, que a gente está falando para jovens, né? Imagino eu que o ministério de jovem da igreja esteja todo aí do outro lado. Eu sou jovem. Eu também, mas não tão jovem quanto vocês. Mas eu sempre bato numa tecla, quem me conhece sabe. Jovens, amem a palavra de Deus. Amem a palavra de Deus. Tenham uma Bíblia. Leiam a Bíblia. Beija a Bíblia de vocês. Perguntei ao pastor aqui, já beijaram a Bíblia? Vocês? Ninguém nunca beijou, nenhum jovem aí beijou a Bíblia, não? Eu já beijei. Beija a Bíblia. Dorme com ela. Bota no... Fica com a Bíblia. Ama a palavra de Deus, é sério. Pode parecer engraçado, mas é verdade, gente. Eu tenho um amigo que no meio de uma crise que ele passou conjugal, ele falou que era tão terrível que ele dormia com a Bíblia agarrada várias noites. Então, amem a palavra, leiam a Bíblia. Vocês estão com tempo agora em casa, né? Desculpa sempre que não dava tempo, né? Faculdade, não sei o que, estudo. Então agora vocês têm tempo. Leiam a palavra, amem a palavra. Compre a Bíblia nova, dá a Bíblia de presente. Enfim, invistam na palavra de Deus. Jesus falou assim: se porventura o Filho do Homem, quando voltar, encontrará fé na terra. Fé, a gente precisa disso, né, pastor? Da palavra. Senão, aí tem outras pessoas que entram no engano e falam assim: mas Deus só fala com o pastor, com o Luiz, que é o ministério, que é o líder, não fala comigo aqui, ó. Se você ler a palavra, não vai ter jeito de Deus não falar com você, né? Tá tudo aqui. Então, é isso, o autor está do teu lado quando você começar a ler. Então, que fica aí essa observação. Eu quero fazer uma conclusão do meu pensamento, não sei se depois o Luiz quer falar, mas é muito curioso, porque quando primeiro que eles perderam a orientação. Como é que era a orientação da navegação naqueles dias? Sol e lua. Mas a tempestade que veio sobre a embarcação foi tão terrível que eles ficaram sem visão. Não tinha um ponto de referência. Não sabia se era dia, se era noite. E esse Euroaquilão que diz aqui que foi uma tempestade terrível, não é a primeira vez que isso aparece na Bíblia. E por isso que o Senhor Jesus, naquele dia, quando ordenou o mar, cala-te, vento, sossega, porque existem forças espirituais por detrás disso.
Mas é muito curioso que quando eles começam a jogar as cordas para ver qual a profundidade em que estavam, descobrem 20 braças, 15 braças, 10 braças, e aí não dava mais. O barco começa a se desfazer. A nossa vida às vezes fica assim. Para minha tristeza, eu estou vendo, atendendo problema conjugal, porque 15 dias, pastor, com ele, 15 dias, pastor, com ela. Misericórdia, pastor, é o que eu ouço. Os pais estressados com os filhos dentro de casa, natural. Por quê? Contas a pagar, habituados a uma agenda que já acompanha há muitos anos. O pai tem uma agenda, a mãe tem uma agenda, os filhos têm uma agenda. Desprogramou a vida de todo mundo. O que é isso? É o barco que se desfaz. Como é que eles fizeram? Primeiro, Paulo disse: ninguém aqui vai morrer. O Senhor diz: ninguém aí vai morrer por causa de coronavírus. Amém? Eu aprendi um jargão no meio pentecostal que o povo diz assim: eu recebo. Então, ninguém vai morrer, eu recebo. Você recebe? Só uma observação importante. No meio dessa tempestade, pastor, que você está acabando de falar, no navio teve gente que queria sair, alegando que ia colocar o barco, mas eles queriam fugir. É verdade. Então, é possível que esteja alguém no meio dessa situação querendo fugir. Não é hora de fugir, é hora de acertar as coisas. Exatamente. É hora de conversar, é hora de ajustar com o filho, com cônjuges, filhos. Não é hora de fugir da relação. Fuga aí Essa fuga pode ser o quê? Um divórcio, pode ser, né, o filho querer ficar revoltado. Infelizmente, o noticiário aí, que só notícia ruim, aumentou o número de feminicídio, de violência doméstica. As pessoas estão se matando, né, nesses dias aí de coronavírus. Enfim, não é hora de fugir. O Paulo falou assim: se eles saírem do navio, eles vão morrer. Não vão ser salvos. Os caras voltaram para o navio e foram salvos, mas se fugisse naquela hora, ia morrer. Então, uma observação importante aí nessa história, né? Eu vou ler aqui os dois últimos versos, 43 e 44, para a gente encerrar, porque eu acho que o nosso horário já deu. Versículo 43: mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento. Eles queriam: não, vamos matar todos os prisioneiros, porque senão a gente vai pagar com a própria vida. O centurião disse: não vamos fazer isso. E mandou que os que pudessem nadar, quem sabe nadar aí? Eu sei. Corta a corda, tira lá a presilha, tira o gemo. Quem sabe nadar, pula no mar. Quem não sabe, se agarra aí no que sobrou do mar. Mas termina com o versículo 44, dizendo assim: mas os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, os destroços do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Você entrou numa tempestade na sua vida? Firma sua fé em Jesus, que depois que a tempestade passar, você vai chegar a salvo. E mais forte. E mais forte. Você vai ter história para contar. Nós vamos orar nessa hora. Domingo, como o Luiz falou, nós temos a live, 9 horas da manhã. Eu tenho uma palavra abençoadíssima para você de manhã e à noite, às 19 horas. Então fica ligado. Outra coisa que eu quero falar para você, reforçando o que o Luiz avisou, eu estou atendendo de segunda a sexta-feira. Basta você ligar para mim, eu marco um horário e darei a você a atenção de que você necessita, e será um prazer poder te servir, aconselhando, orando pela sua vida e pela sua família. E por último, nós estamos recebendo temas para a gente poder discutir, e vem novidade por aí. Então continue divulgando as nossas lives, que estarão sempre acontecendo de terça a sexta, no horário das 20 horas. Pastor Rodolfo e Juliane estão com temas muito interessantes agora para terça-feira. Fica ligado, você que é casado, que você que tem interesse em melhorar o seu casamento. Quarta-feira a pastora Rita vai começar uma série que eu achei fantástica. O nome da série vai falar só sobre milagre, vai ser uma bênção. Quinta-feira são os nossos cursos normais, e sexta-feira, como você está vendo, a gente vai estar sempre trazendo uma palavra, um ambiente como esse, discutindo temas que você gostaria de estar presente aqui. Que Deus te abençoe. O nosso desejo é que na próxima live, na próxima sexta-feira, se houver, o Senhor não vier nos arrebatar,
que você participe de maneira mais interativa conosco. Que Deus abençoe você e que sobre a sua vida repouse a paz do Senhor. Boa noite a todos. O Adão